entrevista coletiva com o presidente Marcelo Paes. Presidente, boa tarde. Falar da final do campeonato, né? Oi. Boa tarde, Trovão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Pode ser um momento inédito para o futebol, principalmente do Fortaleza, esse pentacampeonato. É uma vantagem que o time tem de poder jogar por empate. A gente sabe que sempre o objetivo é jogar para vencer, não jogar com o regulamento debaixo do braço, mas eu queria que você falasse como um todo como é que está o Fortaleza para essa decisão e se tua participação aqui hoje tem alguma razão específica e especial. Bem, eu vivo Fortaleza 24 horas há muitos e muitos anos, né? E a gente sabe o sentimento do torcedor do Fortaleza. Desde o ano passado, quando a gente conseguiu o tetracampeonato, o pedido era pelo Penta. Né? Desde o ano passado, eu acho que nem comemorou direito assim o tetra, que é difícil, né? Porque é importante a gente lembrar que para brigar pelo Penta, você tem que ser campeão, depois bicampeão, depois tricampeão, depois tetracampeão para poder brigar por um Penta. É muito difícil. É uma escadinha aí, é um trabalho. Se a gente for olhar o time de 2019 para o time de hoje, é completamente diferente. Né? As camisas são as mesmas, é o Fortaleza, mas o time é outro, a comissão técnica é outra. Então, você manter esse nível de regularidade é difícil demais. Difícil demais. Então, é importante a gente situar isso. E, falando isso, a gente montou um time para brigar pelo pentacampeonato. Né? Nós montamos um time acreditando de chegar nesse momento para buscar um título inédito, um título marcante, um título que o torcedor deseja muito. Então, a gente se preparou, montamos o elenco, comissão técnica, encaramos a competição com a máxima seriedade possível, chegamos na final, conseguimos o resultado no primeiro jogo, mas sábado é o que decide, né? Sábado agora, de 8 de abril, é o jogo decisivo, é o jogo em que vai se decidir quem é o campeão de 2023 e o Fortaleza pode ser esse campeão, pode ser o pentacampeão. Então, a gente está muito focado, muito preparado, não é de agora. É desde o ano passado, quando a gente conseguiu o tetra, que o torcedor deseja isso, e eu ando muito nas ruas, ando às vezes no interior também, e onde eu estou, sempre tinha um torcedor do Fortaleza para dizer, nós queremos o Penta, nós queremos o Penta. Até no sentimento do torcedor, sendo mais importante até do que outras competições. Eu ouvi isso de muita gente. Então, a gente sabe disso e por isso que a gente se preparou e é muito importante. A minha presença aqui, eu acho que faz tempo que eu não vinha, né, bater um papo aqui com vocês. Né? Eu acho que também a gente tem que deixar os jogadores focados aí no campo, na bola, né, na preparação. Então, eu estou aqui também como representante do clube para poder bater esse papo com vocês. Vamos lá. Presidente, um assunto importante ficou explícito ontem na coletiva do Pochettino, né? Ontem no pós-jogo. Foram 3 meses de recuperação do campo, né, lá na Arena Castelão, e novamente os atletas do Fortaleza, primeiro Galhardo, depois Sebajos, e ontem o Pochettino falaram de uma forma... Sebajos ontem? Não, na vez passada. Teve uma vez que ele falou também, confidencial ao repórter Lucas, do Esportes do Povo. Mas ontem ficou explícito que o campo não está bom para atuar do jeito que o Fortaleza gosta. Como Fortaleza, como instituição, poderia fazer um pedido ao governo do Estado, ao quem cuida do campo, para deixar pelo menos parecido com o do PC, porque a gente treina todos os dias e não fica tão ruim quanto a Arena. O gramado tem que ser bom para todo mundo, né? Não tem que ser bom só para o Fortaleza, tem que ser bom para quem joga lá. Ontem foi Fortaleza e Palestina, eu vi que um jogador do Palestino também comentou, Mesa, né? Mesa. E a gente quer o melhor campo possível. Não está na nossa gestão isso, não está na gestão do Fortaleza. A gente não tem nenhuma ingerência sobre o tratamento, o que é feito no gramado da Arena Castelão. A gente busca ter um diálogo para compreender, né? Participei de reuniões em que foi pedido que não aquecesse no campo, nos jogos, quando tinha jogo seguido, sábado e domingo. O Fortaleza respeitou rigorosamente isso, como tem que ser. Palavra de homem a gente deu e respeitou. Agora, cabe a quem mantém,
né? O que é que a gente pode fazer? Eu não vou ficar aqui toda hora reclamando. Eu acho que também não é o meu papel de estar toda hora reclamando. Agora, internamente, a gente vai lá, conversa, tenta entender qual é a justificativa. É de que o gramado era para ter ficado mais tempo, né? Não era para ter voltado. Em condições ideais, o gramado não era para ter voltado no jogo contra o Maldonado. Era para ter ficado mais um mês ainda de espera, de esperar a raiz entrar mais e tal, fixar mais o gramado. Foi feito um gramado, foi plantado na raiz, diferente de tapete. Se fosse de tapete, talvez estivesse melhor, mas ele iria durar menos. Então, foi plantado na raiz para que possa durar mais, para que tenha uma longevidade. Eu não sou agrônomo, eu estou falando o que eu ouvi, né? Conversando com as pessoas, Secretaria de Esportes e a Superintendência de Obras do Governo do Estado. Então, o que eles pedem é paciência, que com o tempo o gramado vai se sedimentar, né? A reclamação principal é de que tem areia, né? De que tem areia, e essa areia ela vai baixar com o tempo, com o uso dos jogos. Ia-se pedir um equipamento para fazer furos no gramado, para que essa areia descesse, mas se fizesse os furos, como a grama ainda não estava a raiz na profundidade ideal, podia ser pior, porque ia furar e aí a grama ia soltar. Então tem que esperar a profundidade, se não me engano, de 21 centímetros do gramado, para que ele possa ser realmente mais sedimentado e a areia possa desaparecer ou possa entrar. Então eu estou falando aqui, estou repetindo questões técnicas, né? Vocês veem que eu estou bem informado do assunto, mas justamente porque a gente conversa, porque a gente vai lá, pergunta, questiona, né? Mas tem que entender também que é um gramado que foi feito novo, que não teve o tempo necessário, que voltou porque tinha um jogo do Fortaleza, que era o jogo contra o Maldonado, que não fazia sentido ser no PV, pela capacidade de público, pela grandiosidade do evento, então se priorizou a volta um pouco antes e está tendo esse problema. Eu acho que tem que... É ruim, claro, a gente quer o melhor gramado possível, a gente sempre se colocou à disposição para ajudar também, né? Nós temos aqui a nossa equipe que cuida do gramado do PC, que graças a Deus aqui os jogadores não têm reclamado, né, da qualidade do treino, embora é importante dizer também, treino é treino, jogo é jogo, é diferente o uso em um treino e o uso em um jogo. Ah, é diferente, Marcelo? É diferente, porque no jogo ninguém poupa nada. No jogo, o jogador dá tudo, corre, vai e volta, dá carrinho, traciona. No treino é mais leve, no treino se faz um setor específico, se faz outro setor específico. Então, tem diferenças, mas é logicamente que tudo que a gente queria era que o gramado do Castelão tivesse no melhor estado possível. E acho que não vai ser assim em alguns dias que vai ficar, porque tem muito jogo, né? Tem muito jogo na Arena Castelão, essa é uma verdade. 2, 3 jogos por semana dificulta que o gramado fique o ideal. Se a gente for comparar com outros estádios no Brasil que o gramado é muito bom, são estádios de um time só, né? O Beira-Rio, no Internacional, a Arena Corinthians, a própria Vila Belmiro do Santos, o Morumbi do São Paulo, só joga um time. Então, quando só joga um time, é muito mais fácil de manter a qualidade alta. Lamento, espero que isso se resolva. Eu não sou de botar mordaça em ninguém, se o jogador tem a liberdade de se expressar, de falar o que acha, o que pensa. Eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões quando elas são sinceras, verdadeiras, mas eu também tenho o dever de dizer que a gente acompanha, que a gente está perto, que a gente questiona, que a gente busca ajudar no que for possível e torce que isso se resolva o quanto antes. Presidente, boa tarde a todos. Lucas Uchoa, do portal 1918. Presidente, eu quero falar da Liga, né? Um assunto que sempre está fervendo nos últimos meses no futebol brasileiro, principalmente a questão dessa divisão, né? A Libra e a Forte Futebol. Existe até uma data para assinatura de contrato, né? Você sempre está à frente dos pronunciamentos da Forte Futebol. Eu queria que você falasse como está hoje, certo? E a participação do Fortaleza nisso. Hoje até saiu valores. O Fortaleza receberia em torno de 121 milhões de reais por esse 20% inicial. Bem, a gente está discutindo, quando eu digo clubes do Brasil, né, o futuro do futebol brasileiro por muitos anos. E todos os clubes entendem que tem que se criar uma liga para gerir o futebol brasileiro nas principais divisões, Série A e Série B. A própria CBF não se opõe a isso. Ela está deixando que o debate aconteça livremente. Tem 2 grupos.
Que bom que só são 2 grupos, né? Porque há um tempo atrás eram 40 cabeças pensando diferente, cada um por si. Então tem 2 grupos que querem a Liga de Clubes, mas pensam nessa divisão de outra maneira. Uns pensam na divisão mais elástica, outros pensam na divisão mais próxima. Nós fazemos parte do grupo que entende que tem que ter uma divisão mais próxima para ter mais competitividade, que uma liga se torna atrativa quando ela tem competitividade. A gente tem que pensar no cara do exterior que vai assistir o Campeonato Brasileiro. Ele não quer ver um campeonato sabendo que só 1 ou 2 times têm chance de ser campeão. Ele quer ver um campeonato onde muitos times têm chance de ser campeão. Ele quer ver um campeonato onde muitos times conseguem ter 1, 2 ou 3, 4 craques no seu time. É só a gente fazer um paralelo com a Premier League, em que clubes de médio porte têm grandes jogadores, né? O Nottingham Forest levou o Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do futebol brasileiro ano passado. Levou o Danilo depois, jovem, valor também, né? Um volante por cifras milionárias. O Betis da Espanha, que é um time médio, levou o Luiz Henrique do Fluminense, uma promessa também. Então, os times com menor força conseguem ter craques. Se a gente for para a NBA, é a mesma coisa. A NBA você vai assistir, cada time tem um craque. Eu assisto por causa do meu filho, que acompanha o Marcel, né? E a gente passa a também fazer esse comparativo. Aí você pergunta, quem vai ganhar a NBA desse ano? Ninguém sabe. Porque o nível de competitividade é altíssimo, né? E é isso que o consumidor quer ver. Então, é isso que a gente defende. E a gente está brigando por uma fatia do bolo. Nas outras fatias, os times gigantes vão continuar vendendo mais. Os maiores times do Brasil vão continuar faturando mais com sócio-torcedor, com bilheteria, com venda de jogadores, com patrocínio de camisa. Vocês que são bem informados, quanto foi a renda da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense? 4.400.000. Quanto foi Fortaleza e Ceará aqui? 500 mil, menos do que isso. É a mesma final, né? Só que 10 vezes mais o faturamento. Isso é bom para o torcedor também acompanhar, quando exige muito da diretoria e existe um gap financeiro aí enorme, que você comprova num jogo. Num jogo que são finais, teoricamente, era para ser pelo menos mais próximo, né? 4 milhões e tanto, e aqui 400 mil. É a realidade, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Então, tem algumas cifras que não vão mudar, que os clubes gigantes vão continuar ganhando mais. Mas numa delas, que é a direito de transmissão, a gente vai brigar para que seja mais igualitário. Então, esse é o status. Os diálogos retomaram entre os 2 grupos. A gente está conversando, está tentando achar um caminho, porque todo mundo sabe que o melhor caminho é os 40 juntos. E eu faço parte ativamente dessas discussões, né, pelo Forte Futebol, e o pessoal da Libra reconhece a nossa postura como uma postura de tentar aproximar, de diálogo, de ter entendimento, né, de buscar um entendimento. E a gente vai estar defendendo esse ponto de vista e espero que em breve a gente possa ter um grande passo aí para o futebol brasileiro como um todo, mas sem perder os princípios que a gente defende. Presidente, boa tarde. Miguel Júnior, Boa tarde, Rádio Miguel. Povo, CBN e CBN Cariri. Vamos para as 4 linhas, dentro de campo. Bora. Ia falar do gramado, mas o companheiro já falou do gramado. Fortaleza estreou no dia 15 de janeiro na temporada. 2 meses e... Foi 14, não? 14? Foi 14 ou 15 de Eu janeiro? acho que foi 14. Foi um 14, sábado. Bruno? 14. Então era 15, porque o jogo foi antecipado para o sábado, né? Isso. Foi contra o Iguatu. 2-0. 2-0. Até agora, presidente, 23 jogos Fortaleza realizou, com 15 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 49 gols, é o melhor ataque do Brasil, Fortaleza, dos grupos, dos times da Série A. Levou 17, 32 gols de saldo. Tem um aproveitamento de 68,11%. Tá bom o início do Fortaleza na temporada, presidente? Olha, se a gente for olhar só por esses números, está muito bom, né? Aproveitamento quase 70%, o ataque mais positivo, mas não são só esses números, né? A gente trabalhou para chegar numa fase de grupos da Libertadores, não conseguimos, fomos para a Sul-Americana, que também é uma grande competição, e
e Deus sabe o que faz. De repente, se esse jogo de ontem fosse da Libertadores, tinha que botar completo o elenco e ia pesar para sábado, né? Então, Deus sabe o que faz. A gente tem que fazer o nosso melhor, se dedicar e confiar no que Deus tem para a gente. E eu falo isso de coração mesmo, né? Ganha um jogo, eu agradeço a Deus. Perde o jogo, faço a mesma coisa. Porque a gente tem que fazer o nosso melhor. O que vem é o resultado que a gente não controla como um todo. Mas a gente queria ter chegado na fase de grupo da Libertadores e queria também estar disputando, né, a final da Copa do Nordeste. Não conseguimos. Eu dei uma entrevista há pouco tempo que ninguém ganha tudo, né? Ninguém ganha tudo. E às vezes existe uma falsa expectativa de que vai se ganhar tudo, porque no ano passado ganhou o Cearense e a Copa do Nordeste, e esse ano foi feito um investimento, e o elenco está teoricamente mais forte, mas futebol não é redondo assim, né? Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Eu gosto de usar comparativos, porque às vezes a gente acha que é só aqui. Não é só aqui, olha para o lado, né? O Flamengo é um elenco milionário, ganhou 2 títulos ano passado, mas não ganhou o Brasileiro, e agora no começo do ano já não ganhou. O Palmeiras, timaço aí do Abel, mas não ganhou a Libertadores do ano passado, ganhou o Brasileiro. E o Atlético Mineiro, que é outra força, ganhou Copa do Brasil e Brasileiro 2021. 22 já não ganhou. Ninguém ganha tudo, é impossível. É impossível. Então a gente não pode criar essa expectativa, criar esse sonho, essa ilusão, e tem que valorizar quando acontece. O Fortaleza é um dos poucos times do Nordeste que conseguiu ganhar estadual e Copa do Nordeste no mesmo ano, né? Conseguimos em 19 e 22. O Santa Cruz conseguiu em 16, né? Então, mas não é sempre que vai acontecer. Então, Miguel, olhando pelos números, eu acho que é um bom início, sim, né? Em termos de objetivos, a gente está vivo aí no Campeonato Cearense, buscando um título. Estamos na Sul-Americana, que muito nos honra. Na Copa do Nordeste, a gente chegou na semifinal, que desde que nós assumimos o Fortaleza, o mínimo semifinal o Fortaleza chegou na Copa do Nordeste. Foram 2 títulos e 3 semifinais. Então, acho que, no geral, o retrospecto é bom, mas sábado vai dizer muito, né? Sábado vai dizer muito. Conquistando, se a gente conseguir conquistar o título, aí fica ainda melhor esse início de ano. Boa tarde, Marcelo. Anderson Azevedo, do Futebolês. O Campeonato Cearense, eu acho que, em relação a essa importância que é dada esse ano, é lógico que é pela possibilidade da conquista do pentacampeonato. Porque em outros anos, muito se fala, o Campeonato Cearense não vale nada, tanto é que agora se mudou o regulamento para a questão da Copa do Brasil. Hoje em dia, praticamente, tem que se chegar à final para conseguir agora essa classificação, não tem mais a história do ranking. E você chegou aqui, encontrou um Fortaleza bem maltratado, praticamente com as moscas em cima, na época da Série C, questão de eliminação, conseguiu levar o Fortaleza à Série A, conseguiu levar o Fortaleza à Libertadores, e pode conseguir levar o Fortaleza a um pentacampeonato. O que é que significaria esse pentacampeonato para o Marcelo Paes, que já viveu de tudo aqui dentro do Fortaleza? Bem, boa tarde, Anderson. Pode ter certeza que significa muito. Significa muito porque, antes de qualquer coisa, eu sou torcedor do Fortaleza, né? E quando eu deixar de ser dirigente, eu vou voltar a ser só o torcedor do Fortaleza na arquibancada. Então, eu sei o quanto a busca por um pentacampeonato vale para quem torce Fortaleza. E eu sempre valorizei muito o Campeonato Cearense. Nessa escalada positiva que o Fortaleza teve dos últimos anos para cá, o Cearense sempre foi uma prioridade. Não é à toa que nós disputamos 5 e ganhamos 4. Estamos na busca de ganhar um 5º, né? Então, campeonato importantíssimo, vale demais, vale a autoestima do torcedor, o orgulho, a história, né? O duelo com o nosso rival ali, que isso alimenta o futebol, né? Alimenta o futebol. Então, para mim, vale demais. Mas volto a dizer o que eu falei no início aqui. Para buscar o Penta, primeiro teve que ser campeão, depois bi, depois tri, depois tetra, o que é dificílimo. Dificílimo. Cada título é dificílimo. Cada confronto é dificílimo. Mas eu posso lhe garantir que vale muito, muito, muito. Eu não consigo nem comparar com outros títulos. Assim, é igual ir para a Libertadores, é igual ter ganho a Série B.
eu acho que é quase que como filho, né? Filho você não diz quem é que você gosta mais, ou você gosta igual, ama, né? Então, o Campeonato Cearense tem um lugar muito especial no nosso coração, no coração do torcedor, e a gente valoriza muito a competição e se vier o título no sábado, a gente vai estar muito feliz e realizado. Boa tarde, Marcelo, Ingrid, Expresso, Tricolor. Recentemente chegaram 2 zagueiros, né? O Alex, que a gente conhece muito bem, e o Bernardo Thiapo, né? Que, pelo termômetro que a gente tem, a torcida gostou bastante por ser um zagueiro jovem, canhoto. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 atletas, um pouco mais para o Alex, que a gente já conhece bem, né? Um jogador de base que teve essa experiência no Volta Redonda e agora retorna ao Fortaleza. Qual a expectativa vocês têm em cima desse jogador? Bem, boa tarde, Ingrid. Eu particularmente gosto muito do Alex. Lembro quando ele chegou aqui para o Sub-23 de 2021, né? Ele jogou o Sub-23 de 2021, teve uma lesão, né? O Fortaleza, ao final de 2021, a gente já tinha a opção de compra pelo Alex. Como ele estava lesionado, a gente ampliou o empréstimo, fez toda a recuperação dele, joelho. Ele voltou ainda para o Sub-23 de 2022, ainda jogou alguns jogos. No final do ano, a gente consolidou a compra dele. Foi para o Volta Redonda, fez um grande campeonato carioca, foi melhor da rodada em vários jogos. Eu mesmo assisti alguns jogos dele, o time do Volta Redonda, um time bonito de ver jogar, né? Tinha bons jogadores ali, o Lelê, o Naninho, um camisa 10. E a gente ia ver o Alex também, né? Lógico, porque é jogador do Fortaleza. E a expectativa é boa, que o Vojvoda quis o retorno dele, acompanhou alguns jogos também, pediu o retorno dele. Vocês sabem que a gente tem vários jogadores que estão emprestados, vários, né? Acho que mais de 10, mas esse especificamente o Vojvoda pediu o retorno e ele está aqui com a gente e a expectativa é que ele possa ajudar, que ele possa ser útil. É um jogador de muito boa estatura, tem boa saída de bola, joga mais pelo lado direito. E faz parte do trabalho de prospecção do clube, né? De identificar jovens valores, trouxe para o Sub-23, amadureceu aqui dentro e agora faz parte do elenco profissional. Espero que em breve ele possa estar jogando aí também. A concorrência é boa, né? A concorrência é boa. Às vezes as pessoas falam muito, zagueiro. Olha a estatística que o Miguel deu aí, o Fortaleza, quantos gols o Fortaleza levou? 17 gols, foi? Em 19 jogos? 17. Em quantos jogos? Em 23 jogos. A média de menos de 1 por jogo, né? Acho que isso aí também diz muito. E acho que quando se pede demais, eu acho que se desmerece quem está aqui, né? Não que não tivesse a necessidade, tinha, a gente trouxe. Trouxe o Bernardo, zagueiro canhoto. É difícil achar. Olha, zagueiro canhoto é artigo de luxo. É artigo de luxo, estou dizendo para vocês. Eu sei todos do futebol brasileiro quem são, porque são poucos. Uns muito velhos, outros mais jovens, né? É difícil demais. E o Chapa era uma concorrência, a gente trouxe. O Benevenuto é um grande zagueiro. O Tite é um grande zagueiro, um líder. O Sebaios é um bom zagueiro. Eu sei que às vezes o torcedor tem alguma dúvida ainda, mas é um bom jogador. Posso falar isso, é a minha opinião, né? Brits joga de zagueiro, joga do lado esquerdo, joga do lado direito, joga de lateral direito. Então, acho que a gente está bem servido nessa posição, mas sempre atento ao que se pode melhorar. A gente entende o que se pede. O torcedor é sábio, o torcedor é inteligente, ele tem leitura, né? Só que, às vezes, quando se pede muito, que parece que o que se tem não é bom. E isso eu não concordo. O que se tem é bom, mas faltava uma peça a mais mesmo. Faltava, e ela chegou, né? Que é o Bernardo e também o retorno do Alex, que acho que agora a gente está bem mais forte aí no setor defensivo para o restante da temporada. Boa tarde, presidente. Yuri Pinheiro, do Razão Tricolor. Prazer estar a primeira vez na sala de imprensa aqui do clube. Eu falo aqui, presidente, venho, na verdade, fazer uma transmissão, não só em nome do Razão, mas em nome de todas as embaixadas oficiais do Fortaleza no Brasil. Uma transmissão de boas energias, de bons sentimentos, de harmonia, de alegria, que seja um momento de união da família tricolor, e restam cerca de 7 mil ingressos. Então, muito mais do que uma pergunta, é um espaço para o senhor convocar a nação tricolor, esses ingressos, para que a gente complete esse espaço e que juntos, em um momento de união, a gente consiga viver essa história. Obrigado. Só em cima dessa pergunta do Yuri, vai ter aquele espaço dividido de novo, TUF e JGT, ou vocês vão conseguir unir? Vamos lá. Primeiro, Yuri, seja muito bem-vindo à sala de imprensa. É uma alegria te receber aqui, né, como uma pessoa importante hoje que você é dentro do cenário como um todo do Fortaleza.
né, como conselheiro, como comunicador através do Razão, como chefe das embaixadas aí no Brasil inteiro, e o trabalho que você faz pelo bem do Fortaleza. Sempre com muita razão, né? Respondendo ao Anderson, essa decisão não é do Fortaleza, né? É uma decisão da... Todo jogo tem uma reunião que envolve todos os órgãos do jogo de futebol. Polícia, trânsito, federação, time mandante, time visitante e tal. Infelizmente, ainda existe dentro da nossa torcida uma briga, né, entre duas torcidas organizadas, que impede, inclusive, que a gente faça treino aberto no PSI. Treino aberto, treino aberto, treino aberto. Como é que eu vou fazer treino aberto com o risco de ter uma briga aqui dentro do PSI? Posso fazer isso, é loucura, né? Se no estádio, com policiamento, com segurança, a gente não consegue 100% garantir, né? Imagine aqui no PSI, que não é um espaço tão adequado como é a Arena Castelão. Então, eu queria que vocês entendessem isso, né? E vocês que são comunicadores até replicassem isso, porque é uma questão de responsabilidade. Eu lamento muito. Eu sou um dos maiores defensores de treino aberto. No dia 7 de setembro de 2017, véspera do jogo contra o Motoclube, eu era vice-presidente, o presidente era Luiz Eduardo Girão, e eu disse: presidente, vamos fazer um treino aberto aqui. Você está maluco, a torcida... Vamos fazer, presidente. A torcida vai vir apoiar. E ele, sensível, entendeu, liberou, foi uma festa aqui no PSI. Então, sempre defendi o treino aberto, mas no momento não dá. Né? No momento não dá. O risco é muito grande, infelizmente. A ponto de que Anderson Azevedo, no Castelão, ainda vai ter a divisão da própria torcida do Fortaleza. Vai ter um espaço vazio para dividir uma torcida de um lado, outra torcida do outro. Vai ser menor o espaço. Vai ser menor do que no último clássico. Evoluímos alguma coisa, né? Era isso aqui, vai diminuir um pouquinho. Mas eu não posso fazer um treino aberto aqui no PSI na iminência de ter uma confusão. Enquanto eles não se entenderem, e aí vou dizer novamente, já disse em podcast, já disse, eu já chamei, já conversei, botei do lado, botei do outro, vamos parar com isso. O Fortaleza é o pai e a mãe de vocês são irmãos, vocês não são obrigados a ser os melhores amigos, mas respeitem pelo Fortaleza, pelo pai e mãe de vocês. Mas não houve ainda um diálogo, né, assim, infelizmente. Parece que tem uma tentativa e tal, mas, enfim, que sábado seja harmônico, né? Que sábado seja harmônico, cada um no seu lugar seja harmônico, mas ainda não dá para ter sem a divisão. Não dá para ter sem a divisão. E aí, dentro do que o Yuri falou, a gente está prestes... Né, sábado é um momento histórico, de qualquer maneira é um momento histórico. A gente vai por um jogo para tentar um pentacampeonato. E a gente precisa do torcedor lá, né? A gente quer lotar todo o nosso lado. A gente quer que, quando o jogador entra em campo, ele olhe para o nosso lado aqui e diga: poxa, a turma veio, a turma lotou. O mando é do Ceará, naturalmente o sócio-torcedor deles entram, então é uma facilidade maior para ter um público pelo lado deles, como foi para a gente no último clássico, nos 2 últimos clássicos. E agora é o contrário. As vendas estão boas, já venderam em mais de 17 mil ingressos do nosso lado, mas a capacidade é de 26 mil, né? Então ainda tem muito ingresso aí à venda e a gente espera que a galera chegue junto. Hoje é 5º dia útil, deve ter muita gente recebendo seu salário aí, e a gente sabe que pesa no bolso um salário, um ingresso a mais, são muitos jogos seguidos, né? Vou até dizer o seguinte aqui, que o jogo depois contra o Águia vai ser o ingresso lá embaixo, já estou adiantando isso, lá embaixo mesmo, o preço lá embaixo, porque a gente já vem de uma sequência de jogos com ingresso mediano, não teve ingresso caro, mediano, mas do Águia vai ser lá embaixo. Então, compre o seu ingresso, vá apoiar, seja testemunha ocular desse jogo que pode valer para o Fortaleza um pentacampeonato. Nós precisamos da sua voz, da sua energia, do seu apoio, do seu grito, da sua confiança, para que cada jogador dentro de campo divida cada bola com ainda mais vontade, trate cada disputa como uma disputa de final de campeonato, busque ganhar um jogo, ou mesmo empatar, que nos dá o título, né? Mas que busque sair campeão, e eu tenho certeza que os jogadores vão em busca disso, eu não tenho a menor dúvida de que eles hoje entendem perfeitamente, completamente a importância desse campeonato, a importância para a história do clube, a importância para o torcedor,
mas a arquibancada precisa representar esse sonho junto. Então tem que estar lotado a parte do Fortaleza. Tem tempo ainda. Hoje é quinta, tem sexta, tem sábado. Então dá para vender 3 mil ingressos por dia. A gente lota o nosso lado e fica cada vez mais fortalecido no Castelão no sábado. Então o seu lembrete, Yuri, muito oportuno. Obrigado pela oportunidade. Levantou essa bola aí para a gente... não foi combinado não, viu, gente? Isso aí foi do coração dele, né? Para que a gente possa fazer esse convite para o torcedor. Presidente, 2 em 1. Você falou em ingresso baixo, e eu lembro que ano passado o Fortaleza fez uma campanha para colocar um sócio mais acessível para as pessoas que tinham CAD único. Fortaleza ainda tem essa ideia em mente? E o que você poderia falar também, juntando até a ideia da Ingrid, sobre contratação? A gente contratou o Chapo, agora conseguiu ganhar uma grana com o Júnior Santos, e vem mais alguém até o final da janela, que foi estendida até o dia 20? Bem, essa questão do sócio-torcedor, Marcos, Matheus, a gente tem que ter cuidado agora, porque está se discutindo na CBF uma mudança de legislação que pode onerar muito a questão do sócio-torcedor. Então, a gente tem que ver se o sócio muito barato vai compensar para o clube, né? Porque o programa de sócio tem que compensar para o clube. Então, de momento, não tem nenhuma política visando essa, como você citou, foi uma campanha pontual, né? Eram 6, 7 jogos que faltavam e tal, e foi importante naquele momento, foi interessante, conseguiu atender algumas pessoas, mas no momento não tem. A gente acabou de sair da promoção também para as mulheres, em que teve uma adesão muito boa mesmo. O programa de sócio Fortaleza segue no nível bom, mas não tem nada previsto aí nesse momento, nesse sentido. E a outra pergunta foi as contratações. Enquanto a janela estiver aberta, eu acho que a gente tem que estar atento ao mercado, né? Eu sempre respondi isso. Se você olhar para o elenco do Fortaleza, eu acho que o elenco está bem assistido, né? A gente teve uma necessidade aí de goleiro, trouxemos um goleiro rapidamente, né, com a contusão do João Ricardo, que está voltando de forma acelerada, essa é uma boa notícia. Tinha necessidade de mais um zagueiro, como a torcida pedia, trouxemos mais zagueiro e ainda trouxemos o Vinícius Alex de volta, então com 2 zagueiros a mais no elenco. Trouxemos o Zanocelo agora no setor de meio campo, então um jogador de muita qualidade. Eu não acho que exista assim uma lacuna. Tem alguma lacuna? Centroavante? 3. Atacantes pelo lado, meia. Acho que Caleb e Pochettino estão super bem. Nas laterais, Bruno Pacheco fez um ótimo jogo contra o Ceará. O Crispim também tem jogado ali. O Lucas Esteves está voltando de lesão. Do outro lado tem Tinga, tem Dudu. O Brits joga lá também. Então, contratar tem que ser para qualificar. Não pode ser para inchar. Quando fica muita gente ali, é ruim para o treinador tomar decisão, né, de quem relaciona, de quem vai para o jogo. Aí a gente quer que os meninos da base joguem. Aí começa a sobrar um da base porque teve uma contratação a mais. Equalizar tudo isso é delicado. O que a gente não pode é deixar faltar, né? Ter lacunas. E acho que hoje as lacunas estão preenchidas. A última era de um zagueiro e a gente trouxe, né, na verdade 2, então eu acho que as lacunas estão preenchidas. Mas a gente tem que estar atento ao mercado. Às vezes surge uma situação que você não pode deixar passar e aí o clube faz. Finalizamos a entrevista coletiva. Presidente, muito obrigada e obrigado também pela presença de vocês. Boa tarde a todos. Beleza.